Olá, o meu nome é Felipe Macena, eu sou técnico legislativo e hoje a gente vai falar um pouco sobre comissões. Bom, como o assunto é um pouco complexo, a gente vai precisar dividir em duas partes. Na primeira, a gente vai falar exclusivamente sobre comissões, o que elas são, como elas estão divididas no nosso regimento, as principais características e dentre outros assuntos. E na segunda parte, a gente vai falar exclusivamente sobre as audiências públicas, que é um tema relacionado a comissões permanentes. Durante o vídeo a gente vai entender melhor essas diferenças. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui sugerida uma recomendação de leitura. Vai desde o artigo 42 até o artigo 67 do nosso regimento. Neste rol de artigos, que compõe o capítulo 2, nós poderemos encontrar todas as soluções de dúvidas referentes às comissões. Bom, então sem mais delongas, vamos começar falando sobre o que são as comissões de acordo com o nosso regimento interno. As comissões, como bem define o artigo 42, são órgãos internos da Câmara Municipal. Elas são formadas exclusivamente pelos membros do Poder Legislativo. Aqui eu gostaria de fazer um primeiro apontamento. Quando eu digo membros do Poder Legislativo, eu estou me referindo aos vereadores. É claro que se a gente falar em comissão em sentido amplo, algumas comissões poderão ser formadas por servidores administrativos. Então nós temos algumas comissões, como por exemplo a Comissão Permanente de Licitações. Ela é uma comissão estritamente administrativa, não tem a ver com essas comissões que nós vamos falar aqui no vídeo. Bom, então apontado isso, vamos seguindo. Elas possuem duas características principais. Vejam, eu falei características e não espécies ainda. As características são, ou elas são permanentes, ou elas são transitórias. Agora as espécies. Ou elas são permanentes, ou elas são de representação, ou elas são especiais. Eu já explico o porquê desses nomes, mas antes disso, vamos ligar aqui agora as características às espécies. A gente precisa começar então pela comissão permanente, porque é mais intuitivo. Ora, uma comissão de espécie permanente tem como característica a permanência. Já as comissões de representação e as comissões especiais têm como característica a transitoriedade. E o porquê desses nomes? Bom, vejam só, é bastante intuitivo na verdade. A comissão permanente, no ato instituidor que a cria, não é definida qualquer data para a conclusão dos seus trabalhos e por isso, durante o decorrer do tempo, elas permanecem. Já as comissões de representação e as comissões especiais acontece justamente o contrário. O ato instituidor que as cria, a lei, determina uma data para o seu fim, uma data para a conclusão dos seus trabalhos, e por isso que elas são transitórias ou temporárias. Ainda temos um apontamento necessário a se fazer, que são as 3 subespécies das comissões especiais. Calma, eu sei que está ficando um pouco confuso, mas a gente vai colocar uma figura para ilustrar melhor. Vejam, as comissões especiais se subdividem em mais 3 subespécies, portanto. A comissão técnica especial, a comissão especial de inquérito e a comissão processante. Antes de a gente explicar essas subespécies, vamos voltar lá nas comissões permanentes e explicar as atribuições de cada uma delas, até a gente esgotar esse assunto. Bom, as comissões permanentes têm suas definições, assim como todas as outras, dentro do regimento interno também. No dia a dia, quando a gente se referir a comissões, basicamente a gente está falando das comissões permanentes. É nela que a gente exara parecer, elabora inclusive alguns estudos e também promove audiências públicas, que é o tema do nosso segundo vídeo. Mas basicamente o que elas fazem hoje é a emissão de pareceres técnicos. Elas podem ser muito mais exploradas do que isso, e é isso que a gente vai falar no segundo vídeo. Mas para que se entenda o funcionamento básico delas, elas consistem em emitir pareceres técnicos referente a projetos de lei. Vou dar um exemplo. Chega na casa, portanto, um projeto de lei do Poder Executivo que verse sobre meio ambiente, por exemplo. Ora, a Comissão Permanente de Meio Ambiente deverá ser provocada a emitir um parecer técnico referente àquele tema que foi proposto pelo Poder Executivo. Basicamente, ela vai se posicionar de maneira técnica, política, e deverá emitir um parecer favorável ou desfavorável. Por que eu citei aqui parecer técnico político? Bom, apesar do nome parecer técnico, as opiniões exaradas pelas comissões são políticas. Então, não necessariamente um membro de uma comissão ou a comissão em si
poderá ser responsabilizada por emitir um parecer que não tenha um condão tão especial, tão técnico quanto o assunto demanda. Haja vista que os próprios membros do Poder Legislativo nem sempre terão ali competências técnicas para emitir um parecer técnico, como o nome sugere. Portanto, o parecer ele realmente é político. Bom, emitidos os pareceres, então o projeto tem andamento. E isso vai ser objeto de explicação de outros colegas no decorrer dos vídeos, né? As comissões de representação são pouquíssimo utilizadas. Basicamente, o que elas fazem? Elas representam a Câmara Municipal em atos externos, em atividades externas, sejam de cunho social ou cultural. Bom, essas comissões elas têm pouquíssimo uso na Câmara Municipal, então talvez a gente não sabe ainda se vai poder ali acontecer algumas para que a gente tenha um conhecimento mais prático do seu funcionamento, né? Mas dentro desse período que a gente passou aqui na Câmara até o momento, eu ainda não tive o prazer de conhecer nenhuma comissão de representação ou o trabalho de uma comissão de representação na prática. Dentro daquele rol de artigos, que vai desde o 42 até o 67, tem ali a explicação do funcionamento da comissão de representação. Vale a pena a leitura. Já as comissões especiais, como o próprio nome sugere, abordam temas especiais, ou seja, específicos, que não podem ser objeto de atribuição de nenhuma outra comissão, como as permanentes, por exemplo. Então, dentro dessas comissões especiais, nós temos algumas questões que são abordadas hoje, a partir da reformulação do regimento interno no ano passado, pelas comissões técnicas especiais. Essas comissões não existiam nas versões anteriores do nosso regimento. Elas passaram a existir a partir, então, deste ano e a partir da reformulação do regimento interno no ano passado, no ano 2020. O que fazem as comissões técnicas especiais? Elas se debruçam sobre temas muito específicos, de interesse, obviamente, da municipalidade. Quando um assunto muito específico chega até a casa para dirimir um estudo, enfim, e que não seja objeto de nenhuma outra comissão, por mais especial que seja, então a gente liga este tema às comissões técnicas especiais. Portanto, a partir desta legislatura, assuntos de cunho extremamente específicos serão abordados pelas comissões técnicas especiais. Um exemplo disso seria a reformulação da lei orgânica do município. Então, se, por exemplo, a gente tivesse que se debruçar hoje sobre uma análise mais crítica da lei orgânica do município, se ela deveria ser atualizada em algum ponto, se ela diverge, por acaso, das leis maiores, Constituição Federal, Constituição Estadual, enfim. Ali poderia ser criada, então, uma comissão técnica especial para se debruçar sobre esse tema. As comissões especiais de inquérito e as comissões processantes já existiam e o funcionamento delas versa basicamente sobre o seguinte. Bom, a comissão especial de inquérito, ela versa sobre a apuração de um fato determinado. O que se busca na comissão especial de inquérito é muito semelhante ao que se busca no inquérito policial, por exemplo. Então, a partir de uma denúncia, esta comissão se debruça sobre o tema específico, que é o fato determinado, e busca então indícios de autoria e imaterialidade. A apuração final da comissão de inquérito é resumida a partir de um relatório chamado relatório final. Neste relatório pode ser sugerida a criação de uma comissão processante, e se isso acontecer, o presidente da casa vai sortear então os vereadores que comporão essa comissão processante para dar sequência à apuração e o processamento dos envolvidos que foram encontrados ali ou apontados na comissão especial de inquérito. Bom, essa é uma passada geral então sobre os tipos de comissão que a gente tem na casa hoje. Lembrando que o rol de comissões permanentes na casa está disposto lá no artigo 44, no parágrafo único, e também vale a pena a leitura para conhecimento. No próximo vídeo, a gente vai falar então sobre as audiências públicas, que são temas pertinentes aí nas comissões permanentes. Portanto, eu volto já. Muito obrigado.